Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma aula, mais um encontro aqui do nosso projeto solidário, voltado para a sua aprovação do Enem, baseado nas competências e habilidades, né, da matriz de referência da sua prova. Meu nome é Leandro Casali, sou professor de História, e junto comigo aqui nesse projeto, professor Felipe, de Geografia. Toda semana, um vídeo novo, uma aula nova. A cada semana, uma aula sobre uma habilidade, no caso, a nossa aula de hoje, né? Da habilidade número 8, da competência de número 2, da matriz de referências. E a gente trouxe aqui, novamente, mais algumas questões para vocês. Questões essas que estão aqui no link da descrição desse vídeo aqui embaixo, dá uma olhadinha. O ideal é sempre que, inclusive, você faça as questões antes de assistir a aula, para que você primeiro teste, né, os seus conhecimentos, o seu entendimento, como que está a sua relação com essas habilidades, e depois você dá o play aqui no nosso vídeo, pausa, né, escuta as nossas explicações sobre as questões com calma, e dá uma lida também nos comentários, já que a gente tem não só a lista com questões, mas o gabarito comentado, né, em cada arquivo em PDF aqui embaixo. E, para ficar melhor ainda, a gente tem um canal onde você pode tirar dúvidas no WhatsApp, um canal de comunicação direta com a gente, que está também no link da descrição aqui desse vídeo, é mais um link que está aqui embaixo, ou você pode ir lá na nossa bio do nosso Instagram, @humanamente.enem, que você vai poder baixar não só todas as listas com os exercícios, mas também clicar no link para ir direto e fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, onde você vai receber notícias, conteúdos, que pode tirar dúvidas, pode falar com a gente, deve falar com a gente, né? A gente está aqui para poder atender vocês e construir, né, a sua aprovação para a tão sonhada universidade pública. Vou passar a bola para o Felipe, para ele dar um salve para vocês, e a gente já começa a fazer as questões, né, para mais uma semana, mais um encontro, mais uma habilidade. Vamos embora. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais essa aula. É um prazer poder estar falando com você novamente. Hoje nós vamos falar sobre a habilidade de número 8, a terceira habilidade da competência 2 de Ciências Humanas. Galera, eu queria fazer um pedido muito especial para você que está vendo esse vídeo. Se você puder, indica o nosso canal para algum colega seu, para alguma amiga sua, para que ele possa se inscrever aqui, ó, porque a gente está com 198 inscritos. A gente quer chegar a 200 inscritos, para depois a gente poder chegar a 300 inscritos. Mas ajuda a gente nessa missão aí. Se você indicar para uma pessoa, se um amigo seu só se inscrever, você já vai estar ajudando muito a gente. Então, de onde você está assistindo essa nossa aula aí, olha para o lado, se tiver alguém dando mole com o celular, pega o celular da pessoa e se inscreve aqui também, sem ela saber, que quarta-feira, 5 da tarde, vai chegar uma notificação para ela de aula grátis do Humanamente para o Enem. Então, ajuda a gente nessa missão aí. Já de antemão agradeço, muito obrigado por você estar aqui, por você estar inscrito. Se você está vendo esse vídeo e não está inscrito, dá essa moral, curte aí, se inscreve, que o nosso projeto é totalmente gratuito. E como o Casali falou, você ainda tem a possibilidade de falar conosco lá no WhatsApp, né? Você fala diretamente se você assistiu a aula e ficou com dúvida, ou se você leu uma reportagem e gostaria de saber se ela poderia aparecer no Enem, se é um assunto que o Enem cobraria, em que habilidade poderia aparecer determinado assunto. Todas essas dúvidas a gente está sempre de olho aqui, então se você quiser comentar no vídeo, a gente vai ver o seu comentário, vai te dar um retorno, mas se você precisar de uma resposta mais elaborada, a gente pode gravar um áudio, a gente manda a resposta em vídeo lá no grupo também. Então, entra lá no nosso grupo, tá? Que você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. E, claro, compartilha aí para a gente poder chegar a 200 inscritos. Semana que vem nós vamos estar aqui com a habilidade 9 e eu quero estar agradecendo por a gente ter chegado, né? Ou ter passado dos 200 inscritos, tá bom? Então, ajuda a gente nessa aí e vamos começar a nossa aula de hoje. Vou começar aqui compartilhando a tela com vocês para a gente falar Calma aí, gente. O Casale fica rindo que ele sabe que... Eu já ia falar, caraca aí, já projetou rapidão, mas acabou que cara, conseguiu, viu? Rápido.
Pô, Foi rápido. até eu ia falar aí, caraca, tô ficando bom nisso, mas enfim, deixa para a próxima. Não, mas hoje já foi mais rápido do que da última semana. Sim, Semana que sim. vem vai ser ainda melhor. E assim a gente vai acelerando cada semana. Eu tô começando a acreditar no Henry Ford, tô começando a acreditar nele, que quanto mais a gente faz ali uma atividade, a gente vai conseguindo fazer ela mais rápido. Tô achando que a esteira tinha razão. Bom, galera, competência 2. Ó, compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. E hoje a gente vai falar dessa habilidade aqui, que é a habilidade 8, que fala em analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais e no enfrentamento de problemas de ordem econômico e social. Repara, é uma habilidade que tem um nome aqui meio comprido, né? Você pode, caramba, então essa habilidade vai ser difícil. Olha só como ela é grande, quantas coisas a gente vai fazer. A gente vai reparar, pessoal, que é uma habilidade que trata bastante de geopolítica, que é uma habilidade que trata ali de você ter alguns conceitos, algum conhecimento prévio, para que a gente possa, como a habilidade sugere, ó, analisar a ação dos estados nacionais e entender, né, os problemas econômico-social, beleza? Aí, ó, essa É, habilidade 8. Fala aí, posso Carvalho. só fazer uma ressalva aqui, Felipe? Claro. Você que está assistindo essa aula, anota aí do lado dessa habilidade uma palavrinha que vai ficar muito evidente nas questões anteriores do Enem, se você for buscar, né, que trabalham essa habilidade, nas questões da aula de hoje também, né? É uma habilidade que trata muito sobre migrações, de maneira geral, tá? Tem muitas e muitas referências a questões migratórias, porque ele fala ali, né, de dinâmica de fluxos populacionais. E aí isso traz uma outra consequência, que é a seguinte: grande parte das questões dessa habilidade, se você for buscar nas provas anteriores do Enem, a gente observa uma incidência muito grande de assuntos mais recentes, né? Claro, já teve questão, por exemplo, de história antiga, de Mesopotâmia, já teve, tá? Mas analisando aí mais de 10 provas nos últimos anos, eu me lembro de uma. Se você pega as demais questões, são temas mais recentes, especialmente ligados à Idade Moderna e principalmente Idade Contemporânea, ou seja, século XIX para frente. Então, trazendo aqui para o meu caso para a história, se você pega a imigração no Brasil, você vai falar especialmente a partir do século XIX, as ondas de imigrações, né? Italiana, alemã, começo do século XX a japonesa, ok? E aí isso envolve Segundo Reinado, envolve República no Brasil e envolve temáticas mais recentes, né? Migrações também que tem a ver com guerras, as questões recentes envolvendo atualidades. A questão imigratória também dialoga com extrema-direita, não? Então isso é mote, né? Pano para manga para você fazer questões falando de Trump, por exemplo, do seu próprio primeiro governo ou do governo atual. Então, é uma habilidade que, em geral, trabalha temáticas, assim, de recorte histórico, né, mais recente. Não, nada impede de trabalhar, por exemplo, história antiga, mas é muito mais frequente nessa habilidade, questões mais recentes, especialmente do século XIX para frente, tá? Perfeito. E essa questão, né, que ele fala aqui, ó, de dinâmica dos fluxos populacionais, que o Casale falou, que é uma habilidade que envolve, então, a questão das migrações, de características da população, as migrações, inclusive, que vão resultar aqui em problemas de ordem econômica e social, até mesmo de problema político mesmo, né? A gente lembra que, já que essa habilidade ela trata mais sobre o século XX, XXI, a crise migratória que se intensifica após a Primavera Árabe de 2011, né, ela é uma crise migratória, ela envolve aqui fluxos populacionais e ela tem muitos desdobramentos, né, desde da derrubada de ditaduras até a saída do Reino Unido da União Europeia, né, o próprio Brexit, ele ganha força, esse movimento ganha força muito por conta da postura da União Europeia, e na época, principalmente por parte da Alemanha, em relação
a chegada de imigrantes oriundos do norte da África e do Oriente Médio. Então, os fluxos migratórios, esses fluxos populacionais, eles acabam resultando nesses problemas de ordem econômica, social e política para ser resolvida. Aqui, ó, uma charge, galera, que ela é bem famosa, né? Uma charge que você talvez já tenha visto em outros momentos, em diversas questões. A gente tem várias possibilidades de questões a partir dessa imagem. E ela fala aqui, ó, é uma charge que trata de forma crítica o colonialismo sobre o continente africano ao longo dos séculos XIX e XX. Né? A charge mostra para você aqui um continente africano, ó, esvaziado, escavado, revirado, esburacado, né, com uma marca de roubo, e do outro lado, a Europa e os Estados Unidos com o que foi acumulado, com o que foi tirado aqui, escavado do continente africano. Né? A gente poderia ter essa charge aí falando, citando um pouquinho a própria Conferência de Berlim, né, lá da partilha da África pelos europeus em 1884 e 85. A gente poderia falar sobre o imperialismo estadunidense a partir do século XX, principalmente, do início do século XX, né, a expansão além do continente americano, enfim, né, o próprio contexto da Guerra Fria traz ali uma disputa sobre o continente africano. Então, essa charge poderia ser usada para a gente falar sobre vários momentos desses problemas de ordem econômica e social aqui que a habilidade traz. E aí, como a gente falou que é uma habilidade sobre população, sobre características populacionais, olha aqui essa questão do Enem de 2019, que é uma questão da habilidade 8. Olha só. Ela fala assim, ó, o bônus demográfico é caracterizado pelo período em que, por causa da redução do número de filhos por mulher, a estrutura populacional fica favorável ao crescimento econômico. Isso acontece porque há proporcionalmente menos crianças na população e o percentual de idosos ainda não é alto. A ação estatal que contribui para o aproveitamento do bônus demográfico é o estímulo A. Então, deixa eu passar aqui, ó, muito rápido para o espaço em branco que a gente separou para fazer anotações. Para começar a anotar para você o seguinte. Bom, vamos lá. A questão fala sobre o bônus demográfico. Bônus demográfico. Galera, o bônus demográfico, a questão, ela te fala como ele acontece. Ela explica por que ele acontece. A reduzida taxa de fecundidade, taxa de natalidade, e ainda um país que não tem uma expectativa de vida muito alta, um número de idosos muito elevado. Ele te explica por que o bônus acontece, mas a questão não te fala o que é o bônus demográfico. Beleza? Você ia ter que ter essa sacada de lembrar que, quando a gente está falando da distribuição populacional, a gente está falando de pirâmide etária. Ó. Pirâmides etárias. O que é a pirâmide etária? A pirâmide etária é aquele gráfico de barras, lembra? Que você consegue ver a distribuição da população por faixa etária. Então, a pirâmide etária, ela vai ser dividida aqui, galera, em 3 principais partes. A primeira parte de uma pirâmide etária é a base. Base essa que mostra para a gente a taxa de natalidade, número de crianças. Beleza? A outra parte dessa pirâmide, o meio dessa pirâmide, a gente vai chamar de corpo. O corpo da pirâmide, ele mostra para a gente o percentual de jovens
Pô, aí, Casale, tava bem, mané. Ah, pô, a caneta começa a falhar do nada, mano. Aí, A gente vai se acostumando aos pouquinhos. A minha tá funcionando de boa, tá até me surpreendendo. Mas acho que é jeito também, a pouquinho a gente vai eu acho que é o pegando. jeito que a gente toca aqui na tela. Aí. Tu olha a caneta, tá ligada. Eu tô fazendo a mesma coisa. Ó, aqui, galera, olha só. No corpo, jovens e adultos é onde a gente tem a chamada PEA, a população economicamente ativa, que é a população que está no recorte de idade entre os 15 e os 65 anos. São as pessoas que trabalham ou estão à procura de emprego, ou ainda estão nessa idade que poderiam estar trabalhando de maneira regulamentada, seja o adolescente, o jovem ali, o jovem aprendiz, né, a partir dos 15, seja um adulto de 40, um adulto idoso de 65 que está ainda na idade produtiva. Beleza? Então essa é a PEA. E a PEA ela é marcada justamente pelo corpo da pirâmide, pelo meio da pirâmide etária. Beleza? Então, se na base estão as crianças, no corpo estão os jovens e adultos, no topo da pirâmide a gente tem os idosos. Beleza? Ó, idosos. Os idosos, galera, eles vão fazer parte de uma parte da população que a gente. Eu escrevi aqui idosos, ó, vou apagar. Esse eu estou falando da pirâmide desse lado aqui. Aqui eu vou escrever o topo da pirâmide. Aí sim, idosos. Os idosos e crianças fazem parte de uma parte da população que a gente chama de PEI, população economicamente inativa. Seria o contrário da PEA. Então, se a PEA é formada, né, a população economicamente ativa, ela é formada pelas pessoas entre 15 e 65 anos, a PEI, a população economicamente inativa, ela é formada pelas pessoas abaixo de 15 e acima de 65 anos. Essa faixa etária a gente chama de população dependente. Então, quando você vê essa expressão razão de dependência, está falando sobre a quantidade, a proporção de crianças e idosos dentro do total da população. Beleza? Então, crianças e idosos a gente pode chamar de PEI, população economicamente inativa. A gente pode chamar de população dependente. A criança, porque depende de um responsável, ela ainda não pode trabalhar de maneira legal, e o idoso, que é dependente da previdência social. Ele já passou de uma idade ativa e agora ele depende ali da sua aposentadoria, da previdência social. Tudo bem? Então, a pirâmide etária, ela é marcada dessa forma, né? A pirâmide, ó. Ela tem a base a gente vê crianças. Ela tem o corpo, jovens e adultos, a PEA. E ela tem o topo, que é onde estão os idosos. E o que é o bônus demográfico aqui que a questão mostra para gente? O bônus demográfico, galera, ele nada mais é do que quando a população, a maior parte da população de um país é formado por jovens e adultos, é formado pela PEA. Isso é o bônus demográfico. É quando, na história do país, a maior parte da população é formada por jovens e adultos, não por crianças, não por idosos. Isso só acontece uma vez na história de cada país. Por quê? A população ela vai passando pelo que a gente chama de transição demográfica. Então, naturalmente, os países, antes de se industrializarem, eles passam pelo que a gente chama de um equilíbrio primitivo na população. A taxa de natalidade é alta, mas a taxa de mortalidade também é alta. E aí o crescimento vegetativo é baixo. Porque nasce muita gente, mas as pessoas não têm expectativa de vida alta. Então,
a população não tem um crescimento. Na segunda fase da transição demográfica, o país começa a se industrializar, as pessoas começam a morar nas cidades, as pessoas começam a ter acesso ao saneamento básico, saúde, a expectativa de vida aumenta, mas ainda não é um momento que existe políticas de controle de natalidade. Então, a mortalidade cai e a natalidade se mantém aqui, ó, no topo. É o que a gente chama de baby boom, né? É o que a gente chama ali de explosão demográfica. O Brasil, por exemplo, conheceu essa explosão demográfica pós o governo de Getúlio Vargas, pós a primeira industrialização ali brasileira. A gente fala que o Brasil entrou nesse período a partir da década de 50, quando os primeiros efeitos da industrialização foram sentidos. Então, o país aumentou a sua expectativa de vida ali, porém existia ainda uma taxa de natalidade altíssima, não se falava ainda em controle de natalidade. Aí, somente na década de 80, na década de 90, o Brasil vai começar a ter um período de queda da natalidade, porque, né, a gente sabe, vai começar a ter mais informações, vai começar a ter métodos contraceptivos, as mulheres vão começar a ser protagonistas da sua própria vida e decidir se vão estudar, se vão ter filhos, se não vão ter filhos, né? Então, tudo isso faz com que a natalidade, né, a média de filhos por mulher, que a gente chama de taxa de fecundidade, vá caindo. Só, pessoal, que a gente viveu um período que a natalidade era alta, não viveu? E aquela natalidade alta, aqueles bebês, agora eles são jovens e adultos. Agora eles estão na idade produtiva, na PEA. A natalidade reduziu, a base diminuiu. Aquela base que era larga, que era a maior parte da população do país, subiu para o corpo. São jovens e adultos. A projeção é que daqui a 20 anos, 30 anos, essa galera que está no corpo vai estar onde? No topo. Aí a gente vai estar vivendo uma outra fase da transição demográfica, onde a população vai ser majoritariamente de idosos. Tudo bem? Esse motivo, inclusive, é o que vai fazer o governo brasileiro, há alguns anos atrás, levantar a bandeira da necessidade de uma reforma previdenciária. Porque entendeu-se que, num futuro breve, a proporção de idosos vai aumentar muito, já que a expectativa de vida, a qualidade de vida do brasileiro está aumentando. E aí vai aumentar aquela população dependente, aquela galera que depende da Previdência Social para se manter. E aí, como que você vai custear essa galera na Previdência, na razão de dependência, se a PEA, se jovens e adultos vão ter diminuído? Porque a natalidade está baixa hoje. Então, daqui a 30 anos, PEA, corpo da pirâmide, vai estar baixo. Jovens e adultos vão ter um número reduzido. Isso motivou a reforma da Previdência, tá? Se a reforma foi justa, se foi certa, né, se poderia ter sido melhor, isso é uma outra discussão. Mas o que motivou essa reforma foi essa percepção de que a expectativa de vida do brasileiro está aumentando, a taxa de fecundidade está diminuindo e essa proporção de idosos vai ser maior do que a de jovens e adultos. Mas enquanto isso não acontece, a gente está vivendo o período em que jovens e adultos formam a maior parte da população. E esse período é o nosso bônus demográfico. Tudo bem? Uma observação muito importante. Os países desenvolvidos, eles já viveram esse bônus demográfico. Eles já não estão mais na terceira fase da transição demográfica como nós estamos. Uma fase que a gente chama de novo equilíbrio. Os países desenvolvidos, eles estão numa fase que a gente chama de maturidade demográfica, onde a taxa de fecundidade é extremamente baixa e a expectativa de vida é extremamente alta. O topo da pirâmide começa a ser a parte da pirâmide que tem a maior quantidade de população, proporcionalmente falando ao total da população. É o país com a maioria de idosos do que de jovens e adultos e do que de crianças. No caso do Brasil, a gente está vivendo o nosso bônus demográfico, mais jovens e adultos do que qualquer outra faixa etária. Quando os países desenvolvidos viveram esse período, muitos deles aproveitaram para ter o maior crescimento econômico de sua história, os chamados anos dourados lá. Por que isso? Porque se você tem muita gente em idade produtiva, se você tem muita gente em idade para estar no mercado de trabalho, como você faz o país crescer economicamente nesse momento?
Você dá trabalho para essas pessoas, você gera emprego. Porque esse cara trabalhando, ele paga imposto, esse cara trabalhando, ele contribui com a Previdência, esse cara trabalhando, ele consome, ele compra roupa, compra carro, ele compra casa, ele bota o filho numa escola particular, ele faz reforma. Então, galera, no bônus demográfico, o período do bônus demográfico em que o número de jovens e adultos é maior do que qualquer outra parte da população, você tem que dar emprego para essa população, você tem que gerar emprego para essa galera ser absorvida no mercado de trabalho, e aí você consegue, a partir disso, aquecer a sua economia e crescer economicamente. A questão, ela quer saber da gente que ação o governo poderia ter, qual ação estatal contribui para o estímulo ao aproveitamento do nosso bônus demográfico. Como que você aproveita o bônus demográfico? Lembra qual é o objetivo da nossa habilidade? Analisar ações do Estado. Olha a primeira pergunta. Que ação o Estado pode tomar? Mais habilidade 8, impossível, né? A questão está perguntando exatamente o que o Estado poderia fazer para que esse bônus demográfico fosse aproveitado. O Estado deveria atrair imigrantes? Galera, pensa comigo. O seu país, ele já tem jovens e adultos em maior quantidade do que idosos e do que crianças. Você já tem, dentro do país, dentro da sua população, uma grande quantidade de pessoas em idade produtiva. Você ainda precisa incentivar a chegada de imigrantes? Letra B, elevação da carga tributária. Então, uma ação que o Estado pode ter para absorver essa mão de obra aqui é aumentar a quantidade de impostos. Essa é a saída para absorver o bônus demográfico. Essa aqui foi uma alternativa muito assinalada pelos alunos na época que essa questão caiu. Porque muita gente pensou da seguinte maneira: ora, se você aumentar os impostos, mais pessoas pagando impostos, maior a arrecadação do Estado para poder arcar com a população idosa. Mas, galera, a questão não está falando sobre isso. Essa habilidade está tratando de qual ação do Estado ele pode fazer para aproveitar a quantidade de jovens e adultos que estão como oferta de mão de obra no mercado de trabalho. Letra C, qualificar a mão de obra. E aí, galera, quanto mais qualificada a mão de obra, mais fácil de você arrumar um emprego? O que vocês acham? Se você tem uma população de jovens e adultos, como a maior parte da população do seu país, você concorda comigo que se você oferecer acesso a cursos de especialização, se você oferecer maior acesso ao ensino superior, se você oferecer uma maior quantidade de cursos técnicos, se você oferecer à população uma possibilidade dela estar se qualificando cada vez mais, você concorda que esse cara mais qualificado, ele tem uma possibilidade maior de arrumar emprego? Porque ele pode atuar em várias áreas, porque ele pode fazer várias funções, porque ele vai ter um currículo respeitado. Beleza? Letra D, admissão de exilados políticos. Então, muito parecido com o que fala a letra A, olha o que fala a letra D. Trazer exilados políticos. O país já tem uma grande quantidade de jovens e adultos. Jovens e adultos já formam a maior quantidade de pessoas de faixa etária desse país. Então, não faz sentido trazer pessoas de fora para esse objetivo. E a letra E, concessão de aposentadorias. Galera, bônus demográfico são o quê? Jovens, lembrem, jovens e adultos. Eles são a maioria da população. Então, você não tem que aumentar a aposentadoria. Essas pessoas estão em idade produtiva. Elas estão em idade da penha, na idade de trabalhar. Portanto, para que essas pessoas sejam absorvidas pelo mercado de trabalho, para que essas pessoas tenham maior possibilidade de conseguir um emprego, qual é a ação estatal que deve ser tomada? Nosso gabarito
é a letra C de casa, qualificação da mão de obra. Porque, por exemplo, talvez o Casale assim, até já tenha passado por isso, né? Mas trazendo para o nosso universo aqui de professores, já tive em escola assim, que eu cheguei para ser contratado para dar aula de geografia e a diretora, a coordenadora perguntar, pô, você pode também dar aula de sociologia, pode também dar aula de história, né? Você, enfim, se eu tivesse essa qualificação, então, a minha possibilidade de conseguir mais trabalho seria maior. Se eu tivesse feito um curso de geografia com história, né? Se eu tivesse tido uma grade que contemplasse mais disciplinas da aula da parte de história e tal, isso aumentaria o meu leque de possibilidades. Tudo bem? Se eu tivesse tido uma formação universitária que me ensinasse a mexer com tecnologia, então eu poderia também, além de estar dando aula de geografia, poderia estar trabalhando com sensoriamento remoto, com meteorologia, poderia estar trabalhando com uma infinidade de possibilidades. Eu precisava de quê? De qualificação. Então, à medida que eu tenho um país como o Brasil hoje, que a maior parte da população está na PEA, a preocupação do Estado, a ação estatal deve ser qualificar a mão de obra e gerar emprego para essa mão de obra ser absorvida, tá? Só a nível de curiosidade, para a gente finalizar, se o Brasil tivesse mais idosos do que jovens e adultos e do que crianças, o Estado deveria se preocupar com a arrecadação previdenciária para custear essas aposentadorias e também oferecer serviços de saúde, porque a gente vai ficando idoso, a gente vai precisando mais, né, de estar visitando lá o médico, de mais acesso a uma saúde de qualidade. E se a maior parte da população fosse formada por crianças, se a base fosse a maior parte da pirâmide, a principal ação estatal deveria ser no sentido de oferecer educação. Criança precisa estar na escola. Beleza? Então, quando a base é mais larga, o governo deve investir em educação, ação estatal, investimento em educação. Quando o corpo é mais largo, a PEA, ação estatal, qualificação da mão de obra, geração de emprego. Quando o topo é mais largo, a quantidade de idosos é maior, ação estatal, reforma previdenciária e incentivo à saúde, né? Melhor oferta de serviços de saúde. Tudo bem? Tranquilo? Quer acrescentar alguma coisa, irmão? Falar alguma coisa dessa questão? Vamos para a próxima. Acho que a gente pode ir para a próxima, a gente já falou bastante, ou melhor, você já falou bastante dessa, e na próxima a gente vai falar mais interdisciplinarmente, né? Porque a questão 2 ela trabalha o contexto ali da crise de 29. Aí talvez você se pergunte, ué, Casale, mas por que que essa questão 2 está na habilidade 8, né? Se você for ler mais uma vez, pessoal, volta aí, né, no slide anterior, você vai ver que ela não só trata de fluxos populacionais, mas ela trata de enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Então, a crise de 29 é um problema de ordem econômica e social. Por isso, ela está presente nessa habilidade, tá? Vou fechar Vamos aqui lá. para tu abrir aí. Quer que eu feche aqui o PowerPoint, o PDF para tu abrir aí? Eu acho que pode seguir no seu mesmo, cara. Acho que Beleza, tá tranquilo, sem problemas, mais fácil, né? Vamos beleza. lá. Ó, essa questão nós vamos fazer mais juntos, tá? Porque crise de 29 é um tema que a gente aborda não só nas aulas de geografia, mas também nas aulas de história, né? É um assunto em comum. 2, né? Vamos dar uma lida no texto para depois a gente ir para o enunciado e as alternativas. Ó, o New Deal visa restabelecer o equilíbrio, New Deal, novo acordo, né? Se a gente for traduzir ali, visa restabelecer o equilíbrio entre o custo de produção e o preço, entre a cidade e o campo, entre os preços agrícolas e os preços industriais, reativar o mercado interno, o único que é importante, pelo controle de preços e da produção, pela revalorização dos salários e do poder aquisitivo das massas, isto é, dos lavradores e operários, e pela regulamentação das condições de emprego. E ali a referência abaixo a gente vê, ó, os estados perante a crise, história geral das civilizações. Beleza.
Vamos lá. Tendo como referência, passa só um pouquinho para o lado aí, ou tira o zoom aí, Felipe, rapidinho. Isso. Tendo como referência os condicionantes históricos do entre guerras, então, olha o que ele está falando aí. Condicionantes históricos do entre guerras. Ok? A crise de 29, 1929, está entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. As medidas governamentais descritas objetivavam, ou seja, as medidas que ele descreveu no texto, ele falou de uma série de medidas no texto, né? Falou de regulamentar as condições de emprego, falou de equilibrar custo de produção e preço, preço agrícola, preço industrial, reativar, né, aquecer e incentivar o mercado interno, revalorizar salário e poder aquisitivo das massas, poder de compra, né, de consumo. Então, são todas essas medidas aí. Ele quer saber o objetivo dessas medidas descritas no texto. Fala aí, Felipe. E o texto ele ainda coloca aqui também, no começo, que precisa se reativar o mercado interno, ele ainda dá um destaque, falando que é o único importante, né? Dando essa ressalva, essa dica aí de que ali naquele contexto, o New Deal, ele tinha um objetivo maior, né? Ele era uma série de atividades a serem tomadas para atingir um objetivo maior. E esse objetivo maior era justamente reaquecer o mercado interno, já que a questão deixou claro aqui, né, que era o mercado mais importante, o único importante. Exatamente. Então vamos ver ali quais são os objetivos, né? Qual alternativa dialoga com os objetivos a partir das iniciativas colocadas ali no texto, tá bom? Letra A, essas ações objetivavam flexibilizar as regras do mercado financeiro. B, fortalecer o sistema de tributação regressiva. C, introduzir os dispositivos de contenção creditícia, ou seja, conter crédito. Letra D, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. E letra E, recompor os mecanismos de acumulação econômica por meio da intervenção estatal. Eu diria assim que o primeiro desafio dessa questão é você entender o que essas alternativas estão dizendo, porque ele usa palavras que não são de talvez total conhecimento de todos vocês que estão fazendo essa prova, né? Então a linguagem que ele usa nas alternativas não é uma linguagem fácil. O primeiro desafio é destrinchar o que ele está querendo dizer. Por exemplo, letra B de bola, onde ele fala de tributação regressiva, né? Em contrapartida, temos a tributação progressiva. Só para você saber, e aí vale você anotar isso aí, tá? Não precisa saber nada além do que eu estou falando agora. Tributação, gente, progressiva, ela é de acordo com a sua faixa de renda. Quanto mais você tem renda, mais você é tributado. Tributação regressiva tem a ver com o tempo de contribuição. Então, quanto mais tempo contribuindo, menor vai ficando o imposto pago. Ok? Basicamente, essa seria uma diferença muito simplória aqui em termos de tributação. A letra A fala flexibilizar as regras do mercado financeiro. Se você for voltar para o contexto em que a crise de 29 está inserida, a crise de 29 ela antecede o New Deal. O New Deal é uma tentativa de responder à crise. Aliás, um parêntese bem rápido aqui. O governo, na época que estava no poder nos Estados Unidos, era do presidente Herbert Hoover. E ele, assim como grande parte dos estadunidenses da época, acreditava que aquela crise se resolveria sozinho, porque a crença, a fé, né, no liberalismo econômico era tão grande que ela ultrapassava o racional, era uma fé mesmo, ok? E economia não tem nada a ver com fé, gente, é uma ciência, né? Só que havia uma cegueira coletiva tão grande, uma fé nesse liberalismo econômico, que mesmo passado 1, 2, 3 anos,
o governo não havia feito muita coisa para resolver a crise, não, porque achava que as coisas se resolveriam, que o mercado se regularia, né? Como a própria lógica do liberalismo econômico defende. E isso não acontecia, não vinha acontecendo. Por isso, a popularidade do governo, evidentemente, caiu, e discursos em prol da intervenção do Estado começaram a crescer, mas ainda assim eram vistos com muita desconfiança. Essa é a primeira ressalva que eu faço, e fecho parênteses. Outro ponto importante. Antes da crise de 29, gente, a desregulamentação, o descontrole, era a prática, era a realidade. Não havia controle estatal sobre política de créditos dos bancos, não havia controles, em geral, sobre controles mais intensos, né, sobre mercado financeiro, sobre compra e venda de ações. Pelo contrário, gente, vendia-se no sonho americano da década de 20, né, que se você conseguisse comprar ações de uma empresa X, Y, Z e investir no mercado financeiro, você ficaria rico. É o sonho do enriquecimento curto, rápido e, entre aspas, mais fácil. A economia americana bombando, aparentemente, né? O clima era de muito otimismo nos anos 20, não é à toa que é apelidado de loucos anos 20, né? Não só no sentido econômico, mas culturalmente falando também e tal, uma época de boom dos Estados Unidos, pós-Primeira Guerra Mundial. Eles foram os grandes vencedores da Primeira Guerra Mundial, né? E aí, a compra e venda de ações, a fiscalização sobre o balanço das empresas, tudo isso, gente, era pouquíssimo transparente. Pelo contrário, assim, tinha. Quando eu digo pelo contrário, é no sentido de controle sobre o mercado financeiro, né? Não havia. Tanto é que muitas empresas vendiam ações, isso poucos anos antes da crise de 29, no mercado financeiro. E essas empresas já não viviam situações econômicas muito boas, porém, artificialmente, as suas ações continuavam sendo valorizadas. Por quê? Mais uma vez, porque a fé, a crença no liberalismo econômico era um negócio tão bizarro que você acreditava, havia uma lei que dizia, econômica, que se você produz muito, você vende muito. Ou seja, é a oferta que gera a demanda. Portanto, como é que as ações das empresas se valorizavam? Se eu produzo muito, se a minha produtividade está muito alta, significa que eu vou vender muito também. Só que não era essa a realidade, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a realidade. A realidade é que as empresas vinham produzindo cada vez mais no modelo fordista, porém, você tem um processo regressivo de vendas. O mercado consumidor não estava dando conta da quantidade de produtos que estavam sendo colocados no mercado. Havia uma queda tanto das exportações para a Europa, que a Europa estava se recuperando do pós-Primeira Guerra, como uma queda do próprio consumo interno por alguns problemas sociais que já estavam aparecendo, de desemprego, problemas no campo e tal. E o mercado financeiro continuava lá, bombando, gente, sem controle, sem qualquer tipo de fiscalização, né? O que o New Deal propõe é exatamente o oposto. É promover regras mais rígidas com relação a créditos, ao mercado financeiro, para evitar a quebra, né, o crash, como falam, né, da Bolsa, como aconteceu em 1929. Beleza? Então, essas medidas não objetivam flexibilizar regras do mercado financeiro. Pelo contrário, eles queriam criar regras com o intuito de controlar um pouco mais, né, essa situação econômica diante daquele cenário caótico de descontrole, causado por um descontrole muito grande. Ok? E a letra B, na verdade, o certo seria o oposto, né? O New Deal veio com uma proposta de tributação progressiva e não regressiva naquele contexto, tá bom? Essa era uma questão que, assim, pela linguagem que está sendo utilizada e pelo nível de economia que ela traz, eu diria que é uma questão com nível de dificuldade maior. Não lembro qual foi o TRI dessa questão,
mas é possível que tenha sido uma questão com índice de acertos talvez não tão alto, né? Porque em termos conceituais não é uma questão muito fácil, não. Tá? Quer acrescentar alguma coisa, Felipe? Estou falando há um tempo aqui já. Não, então, agora no final até você falou, né? O que eu ia comentar é que essa ideia da produção aumentar e o consumo aumentar na mesma proporção, né? Que quem determina o lucro a partir do consumo é a intensidade com que você produz. Essa é uma ideia fordista, né? O Henry Ford lá, que tinha aquela cultura do time is money, né? Tempo é dinheiro. Então, você vai produzir um carro. E aí, se o carro que você produz, né, um carro preto, você consegue produzir ele em 1h30, porque a tinta preta seca mais rápido, você só produz carros pretos, você não produz carro verde, amarelo, branco, azul, porque o carro preto, a tinta preta seca mais rápido, então dá tempo de você produzir logo um outro. E à medida que o funcionário vai ficando especializado ali em apertar o parafuso, em colocar o pneu, em pintar o carro, acelera-se essa esteira para que ele produza mais carros em menos tempo. E aí, essa é a ideia da lógica fordista, do time is money, né? Não é à toa que quando você assiste um filme de época, uma novela de época, o carro é preto, porque no modelo fordista existia essa ideia de tempo é dinheiro, né? Você vai perder tempo e dinheiro se você quiser pintar um carro de branco, porque ele demora mais para secar do que o carro com a tinta preta, beleza? Então, esse modelo fordista aí vai gerar um contexto de superprodução e subconsumo, porque a lógica do consumo não acompanha a lógica do crescimento produtivo. E o contexto da crise de 29, ele passa muito por isso, né? A quebra da Bolsa de Nova York, a venda de ações de empresas fantasmas, a venda de ações totalmente desconectadas dos seus valores reais, tudo isso somado com essa superprodução e com esse subconsumo vai levar ao crash, vai levar à quebra da Bolsa e, como o Casale falou, num primeiro momento, a soberba estadunidense e a ideia mesmo de que o liberalismo econômico lá, que o Adam Smith defendeu naquele livro A Riqueza das Nações, né, que ele fala sobre uma mão invisível do mercado, a galera tinha essa crença de que realmente essa mão invisível do mercado, uma hora ela vai reorganizar aqui as peças no tabuleiro e pronto, os Estados Unidos vai voltar a ter uma economia estável e até crescente novamente. E aí passa o tempo e o governo estadunidense percebe que não ia ser bem assim, né? Pois é, cara, como eu havia comentado, uma fé mesmo, mais do que algo racional, né? E isso é muito forte nos Estados Unidos até hoje, porque construiu-se esse mito de que eles são um país que chegaram onde chegaram, né? Um povo que chegou onde chegou, através do liberalismo. Só que esse é o discurso. A outra coisa é a realidade. A realidade deles, a história deles, o seu desenvolvimento econômico é bem diferente. E agora a gente vê mais um exemplo disso, né, com as ações do Trump e tal. Então a gente consegue tirar a letra A, porque assim, um dos principais elementos causadores da crise de 29 foi a especulação completamente desenfreada na bolsa de valores, no mercado financeiro. A letra B também. A letra C, introduzir dispositivos de contenção creditícia. O New Deal, um dos aspectos do New Deal, gente, era exatamente fornecer créditos para poder gerar condições de sobrevivência para produtores rurais, por exemplo, especialmente para pequenos e médios produtores, para sobreviverem diante daquele contexto de crise, né? Então a gente consegue cortar a letra C também. A letra D, racionalizar os custos da automação industrial mediante negociação sindical. Gente, automação, e aí o Felipe sabe muito melhor do que eu, automação é uma palavra, é um fenômeno que a gente usa para se referir muito mais à terceira revolução industrial, né? Ao toyotismo, à revolução técnico-científico, informacional e tal. Na segunda fase da Revolução Industrial e no contexto do Fordismo, a gente não tem automação ainda. Esse é um dos problemas dessa alternativa. Não
não o único, tá? Porque no aspecto sindical, a gente vai ver que o New Deal, ele traz uma política social, não é à toa que a gente fala de um estado de bem-estar social que se inaugura ali nos Estados Unidos e no mundo capitalista como um todo, né? E a partir disso você passa a ter uma série de políticas voltadas para o social, não só nos Estados Unidos, como em outros países, como eu havia comentado, ok? Só que nos Estados Unidos, em especial, galera, falar de sindicato nos Estados Unidos é uma coisa muito complicada, assim, historicamente, sindicato nos Estados Unidos é um negócio muito enfraquecido. Na época do New Deal, até houve uma intervenção maior do Estado nessa relação entre capital e trabalho, para tentar exatamente gerar esse bem-estar social, tá? Porém, falar de automação nessa alternativa é bastante problemático, e de negociação sindical também nesse âmbito ainda é algo muito incipiente, apesar de ter sido uma época onde o Estado realmente passou a se meter um pouco mais na relação, como eu disse, capital-trabalho, patrão-empregado, tá? E a gente chega na letra E. Essas ações objetivavam recompor os mecanismos de acumulação econômica, acumulação de capital, né? Por meio da intervenção estatal. O New Deal, em essência, pessoal, é um programa, um novo acordo, né, estatal, uma política estatal de intervenção na economia. E o Felipe está escrevendo exatamente aí embaixo um conjunto de ideias que dá-se o nome, né, de keynesianismo. Keynes era o sujeito que defendia essa intervenção estatal, criticava o liberalismo econômico e ele já vinha apontando sinais de que essa crise ia acontecer nos Estados Unidos, só que ninguém dava muitos ouvidos a ele, né? E aí, após a bolsa quebrar e você ter todos os problemas econômicos e sociais em decorrência dessa quebra, aí sim as ideias do Keynes passam a ser mais valorizadas e elas vão servir de inspiração para o próprio New Deal depois, né? Então, quando a gente fala de keynesianismo ou estado de bem-estar social, a gente está falando exatamente desse estado que promove uma intervenção maior na economia, ok? E que, ao mesmo tempo, vem com políticas sociais como forma de tentar amparar, de alguma maneira, as classes mais pobres, a classe trabalhadora. E aí eu vou fazer uma última observação, ok? E deixar o Felipe falar, que eu já estou falando muito. Esse bem-estar social, gente, ele não foi apenas uma necessidade fruto da crise de 29. Tem uma questão geopolítica aí por trás também. Vou fazer uma pergunta a vocês. Qual foi o país, talvez um dos únicos, se não o único, que não foi afetado pela crise de 29 nessa época? Ou que não foi tão afetado? Não sei se você lembra, mas a União Soviética, né, teve suas relações rompidas com o mundo capitalista em geral, ou pelo menos com os países centrais. Os Estados Unidos impuseram à União Soviética, desde a Revolução Russa, um cordão sanitário, um embargo econômico, um isolamento, achando que a União Soviética não sobreviveria. E ela não só sobreviveu, como veio se industrializando e se desenvolvendo, e agora quem está quebrando são os Estados Unidos, né, e os países capitalistas. Então ela não foi tão afetada assim. O social era o grande carro-chefe, né, da experiência soviética. Então emprego, moradia, né, alimentação, saúde, educação, a qualidade de vida da população de maneira geral, em termos de acesso a bens básicos na União Soviética, era o que chamava atenção. E aí você olha para os países capitalistas afundados numa crise. Então havia um medo muito grande nas elites dos Estados Unidos, nos seus políticos, nos banqueiros, nos empresários, e em outros países capitalistas também, que as ideias socialistas ganhassem força, ou que ideias de esquerda ganhassem força. E aí, não é à toa, o capitalismo agora traz esse lado mais social, esse bem-estar social, como forma de tentar amparar um pouco mais esse trabalhador e não deixar ele olhar para a esquerda.
para que ele não se sinta atraído por essas ideias. Tanto é, gente, que quando a União Soviética entrou em crise, você começou a desmontar também o estado de bem-estar social. E aí veio o neoliberalismo. Então, assim, não é coincidência. Então, também tem esse elemento geopolítico para a gente levar em consideração, para poder pensar aí, né, o porquê que esse New Deal está surgindo. Nosso gabarito, de fato, acaba sendo a letra E, como aparece aí para vocês. Tá certo? Quer acrescentar algo, Felipe? Não, eu ia falar sobre essa parte mesmo do bem-estar social que você falou, né? E assim, galera, uma das preocupações, né, do keynesianismo e desse estado de bem-estar social ali para tirar o país da crise, acaba até dialogando um pouco com aquela primeira questão que a gente fez, né? Uma das ações estatais era gerar emprego. Então, a gente está falando de construção de hospital público, de obras públicas, construção de rodovias. E aí a gente está falando de obras grandes que geram muito emprego e muito emprego imediato. Né? Você vai construir uma rodovia, você vai precisar de muito pedreiro, de muito engenheiro, de muito arquiteto, de muita gente, né, fazendo trabalho pesado. Então, muita gente trabalhando, recebendo salário e já consumindo. Né? A economia se aquecendo, a economia voltando a crescer com a intervenção do Estado e não mais esperando aquela mão invisível do mercado fazer algum tipo de milagre. Né? Então, o keynesianismo ele é a base do plano do New Deal, que é um plano de intervenção estatal, de geração de emprego, de obra pública, para aquecer a economia. E como o Casale falou, a gente não pode esquecer o contexto, é um momento pós-guerra, onde já lá em 1917 aconteceu a Revolução na Rússia, a gente já tem um avanço do modelo socialista na Europa acontecendo, e um modelo que promete isso: emprego, promete qualidade de vida, promete segurança alimentar. Então, o New Deal, a intervenção estatal ali se fazia necessária, primeiro para tirar os Estados Unidos da crise, gerar emprego, e também para, como o Casale disse, né, fazer o povo estadunidense olhar e falar, não, a gente é capaz de sair dessa crise, de crescer, e a gente não precisa realmente mudar, e dane-se o que está acontecendo lá no leste europeu. A gente vai voltar a ver um momento parecido no pós-Segunda Guerra, quando os Estados Unidos começam com o Plano Marshall na Europa. Ali você tem a intervenção estatal, né, o dinheiro dos Estados Unidos, os dólares, para recuperar um cenário arrasado pós-guerra, muito. Ah, os Estados Unidos é bonzinho. Os Estados Unidos ficou com pena dos países estarem destruídos, ali bombardeados na guerra, e decidiu reconstruí-los. Não, né? Não. A verdade é que, além da disputa ideológica que já se desenhava, os Estados Unidos sabia que existia uma grande potência do outro lado ali. O discurso socialista, dentro de um cenário de terra arrasada, ele poderia ter uma adesão grande, ainda mais em alguns países como a França, por exemplo, que historicamente tem um movimento já de esquerda mais forte. Então, num cenário de terra arrasada ali do pós-guerra, você chegar para o cara que está sem casa, sem emprego, sem ter o que comer e falar, ó, o meu modelo econômico, ele vai garantir que você vai ter o que comer, você vai ter emprego, você vai ter o que se vestir, seu filho não vai passar necessidade, vai ter escola para todo mundo, gratuita. Então você não tem nada. Esse discurso ele pode pegar muito fácil. Por isso que os Estados Unidos vai lá e fala, não, calma, calma, calma. O problema de vocês é dinheiro. Dinheiro eu tenho, dólar eu tenho aqui, ó. Vamos reconstruir essa Europa. A única exigência é não se aproximar da União Soviética. Então essas ações estatais, né, essa intervenção estatal, ela vem sim com o objetivo econômico, mas assim como lá no Plano Marshall, já tinha aqui, pós-crise de 29, essa ideia de vender para o mundo a imagem de um Estados Unidos forte, de um Estados Unidos capaz de superar a crise, de um Estados Unidos que é capaz de fazer o capitalismo funcionar, mesmo que o liberalismo econômico ali tenha fracassado, tenha resultado na crise de 29, a gente consegue fazer o capitalismo funcionar de um outro jeito, não precisa vir com ideias soviéticas para cá, não. Exato. Acho que a gente falou de bastante coisa nessa questão, né, cara? Bastante coisa.
Aí agora a gente vai para 4, é isso? Ou você vai fazer essa terceira aí? Não, vamos para 4, né? Ah, não, teu microfone tá desligado. Foi mal. A 3 é dever de casa. Show, show. E o gabarito tá comentado, hein, gente? Então, se tiver É, dúvida, fala todas pra as gente lá no questões é WhatsApp. isso. Tem o gabarito comentado, você não vai ficar a pé, não, né? Então, ó, detalhe, você tenta fazer a questão, olha o gabarito. Discordou do gabarito, não entendeu? Vai lá no grupo do WhatsApp e fala com a gente. Pô, galera, de coração, assim, esse é um serviço que você tem que usufruir, porque, cara, se na época do meu vestibular tivesse a possibilidade de falar com os professores que me dão aula de maneira gratuita e direta, eu chegar e falar com ele ali para ele me responder assim, fora do horário de aula, seria uma ferramenta excelente. Então, a gente está oferecendo essa ferramenta para vocês, usem mesmo. Manda mensagem, não entendeu, manda mensagem, tem dúvida, manda mensagem, tem questões que quer que a gente faça, manda mensagem, tá bom? Então, fica de olho aí que o Casale vai fazer com vocês essa questão de número 4, que é uma Eu questão vou pedir sobre para uma figura histórica, né? Controversa, histórica e bastante. importante da nossa história. Vamos lá, que vai aparecer aí para vocês. Aqui, opa, já, opa, Aí, tá problema vendo? não. Já Não é só, apareceu o gabarito caraca, não é só eu que tenho problema com com o tablet. slide. Não, eu também tenho, nunca disse o contrário. É, Casale também é mortal, tá vendo? É Vamos lá. tipo aquela sensação que os alunos têm quando a gente fala alguma coisa errada. Os alunos adoram, né? Quando o professor dá um mole. Aí, fala, tá vendo? Se sente de carne e Somos, osso somos, também. somos seres humanos, É, exatamente. claro. Então, o gabarito aí apareceu rapidinho, mas vocês têm acesso ao gabarito também na lista, isso não é um problema. O mais importante é entender, né? Caso você tenha errado a questão, o porquê do seu erro e tal. Vamos lá, a gente vai fazer uma questão agora sobre Vargas, mas que trata de um aspecto muito peculiar do governo dele que as pessoas não conhecem tanto. Vamos ler o texto para vocês entenderem melhor do que eu estou falando, tá? Ó, em 1935, o governo brasileiro começou a negar vistos a judeus. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui. Pronto. Começou a negar vistos a judeus, ok? Isso em 35. Posteriormente, durante o Estado Novo, uma circular secreta, secreta proibiu a concessão de vistos a pessoas de origem semita, inclusive turistas e negociantes, o que causou uma queda da imigração judaica ao longo daquele ano. Entretanto, mesmo com as imposições da lei, muitos judeus continuaram entrando ilegalmente no país durante a guerra e as ameaças de deportação em massa nunca foram concretizadas, apesar da extradição de alguns indivíduos por sua militância política. E aí, esse finalzinho aqui, ó, extradição de alguns indivíduos por militância política. O exemplo mais famoso é da Olga Benário, militante judia, alemã, comunista, que era parceira do Prestes, parceira em termos de relacionamento e parceira de revolução, de projeto político, né, junto com Prestes, ambos presos, e ela foi deportada para a Alemanha nazista. E lá foi morta num campo de concentração. Inclusive, ela foi deportada grávida, mas ela teve a filha, Anita Prestes, que acabou sobrevivendo, a família conseguiu tirar, mas a Olga morreu num campo de concentração. Né? E o governo brasileiro, obviamente, tem as suas mãos manchadas de sangue, porque você entregar uma mulher comunista, judia, para a Alemanha nazista, você sabe muito bem o que vai acontecer com ela. Né? Então, o Vargas também é responsável, assim como o judiciário brasileiro naquela época, pela morte da Olga. Tá? Então, você viu que nesse texto fala-se de uma tentativa de evitar a vinda de judeus refugiados para o Brasil, né?
tendo em vista que o contexto era de Segunda Guerra Mundial, né, de ascensão do nazismo, de perseguições, de antissemitismo e tudo. Aqui embaixo a referência, ó, Keila Greenberg, que é uma professora, historiadora, Nova Língua Interior, 500 anos de história dos judeus no Brasil. Uma razão, uma causa, para a adoção da política de imigração mencionada no texto. Uma imigração que nega a entrada de judeus. Por quê que eles não querem a entrada de judeus? É isso que basicamente está sendo perguntado. E mais uma questão falando de imigração ou imigração, tá? Então vamos lá. Letra A. Uma razão foi o receio do controle sionista sobre a economia nacional, ou seja, como se houvesse um medo de que os judeus controlassem a economia brasileira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, gente? Você deixar judeu entrar no seu país, isso não significa dizer que a sua economia vai ser controlada por um movimento sionista ou pelos judeus, enfim. B. Reserva, uma razão foi a reserva de postos de trabalho para a mão de obra local, ou seja, não quero judeus aqui porque eu quero reservar trabalho para os trabalhadores locais. Letra C. Oposição do clero católico à expansão de novas religiões, como se a igreja tivesse se colocado contra, né? Temendo uma expansão do judaísmo. D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes, como se Vargas estivesse próximo diplomaticamente de países árabes. E letra E. Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão. Burocracia, gente, são funcionários do governo, né? Funcionários que trabalham para o Estado, burocratas, tá? A letra A a gente já cortou. A letra B, que fala de reserva de postos de trabalho, não é por isso que você quer evitar a vinda de judeus para o Brasil. Os judeus não ameaçariam especificamente um determinado posto de trabalho, isso não se justifica. Aliás, em geral, esses argumentos de que o imigrante ameaça determinados postos de trabalho, isso em geral não se sustenta. Não sei se eu estou falando besteira, né, Felipe? Mas isso é muito mais usado como um terrorismo midiático, né, para causar mesmo ali um pânico e um fervor nacionalista na população, do que realmente imigrantes vão lá e tomam o seu trabalho, e por conta do imigrante não tem mais trabalho para a população local, né? Assim, você está podendo falar isso com conhecimento de causa, né? Você você está podendo falar isso melhor do que ninguém. E isso é um terrorismo, sim, que é feito, até porque se existem diversos postos de trabalho, né, se o Estado, se o país vive um momento de plenitude ou até mesmo de estabilidade econômica, existem diversas vagas de emprego e existe mão de obra que é qualificada para um tipo de emprego e mão de obra que é qualificada e que aceita outros tipos de emprego, né? Não existe essa disputa, ela é algo muito mais vendida na teoria do que o que acontece na prática, até porque você usa esse discurso para legitimar uma xenofobia, né? Uma xenofobia velada. Você começa a dizer que o imigrante ele vai roubar seu emprego, depois você fala que o imigrante ele não professa a sua fé, que a sua religião vai se perder, que ela vai se misturar e depois vai a religião do imigrante ela vai se sobrepor a uma religião histórica do seu país, que os hábitos culturais, né? Se você hoje em dia come paeja, né? Se der mole, amanhã vai estar todo mundo comendo só arroz e feijão preto, né? E ninguém mais vai comer paeja, ninguém vai saber que já existiu esse prato. Então você vai vendendo essas ideias para legitimar um sentimento xenofóbico, para afastar mesmo o imigrante. O que na prática, assim, o que a gente tem de uma cultura se sobrepondo à outra, em algum momento da história, foi nas grandes navegações e no imperialismo estadunidense e europeu, né? A gente não tem nenhum exemplo histórico para falar de um país que recebeu tanto imigrante que depois o país perdeu seus dialetos, sua cultura, seus hábitos, seu jeito de se vestir, né? Pelo contrário,
Eu estou aqui no Brasil e aqui a gente tinha centenas de povos originários, centenas de dialetos que eram falados, a gente tinha religiões politeístas seguidas, né? A gente tinha uma natureza tratada como santa, né? Uma sacralidade, um respeito muito grande, e hoje a gente anda vestindo roupa de algodão e jeans, a gente fala o idioma português, a gente nem sabe o nome de todas as etnias que existiam aqui, a gente não sabe o dialeto que o nosso povo falava, e a gente, né, come bacalhau, come produto, consome filmes, enfim, estadunidenses, europeus. Então, nunca a gente teve na história um relato de uma cultura se sobrepor a outra a partir da chegada de imigrantes. Né? Os únicos relatos que a gente pode dar de exemplo desse é sobre o imperialismo e a dominação dessas potências que justamente hoje levantam essa bandeira anti-imigração. Né? Exato, e aí esse discurso ele acaba sendo capturado por grupos, sendo usado por grupos de direita e de extrema direita para conseguir votos, né? Isso é um fenômeno muito forte hoje na Europa, no Ocidente. Você consegue observar muito claramente a ascensão de partidos de extrema direita que vem com essa bandeira porque sabe que isso puxa voto, inflando esse medo da população com relação ao imigrante. E é claro que tem uma dimensão racista aí por trás também, tem uma série de camadas, né? Então a gente consegue cortar a letra A e a letra B. A letra C fala da oposição do clero católico. Gente, a entrada de judeus no Brasil não significa a expansão de novas religiões, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E segundo, o clero católico, ele não se meteu nessa questão da imigração. Até poderia haver clérigos que são contra a entrada de judeus, certamente havia, mas não houve um posicionamento da igreja com o intuito de fazer um lobby ali, de pressionar o governo para evitar que esses judeus entrassem no Brasil e tal. O governo, claro, tinha o interesse em manter o catolicismo, mas não houve uma ação incisiva da igreja no intuito de frear essa entrada. Não foi por culpa da igreja, essa não é a razão. Tá? Letra D. Apoio da diplomacia varguista às opiniões dos líderes árabes. Gente, o Vargas não tinha nenhuma relação, nada, nenhuma diplomacia, nada, nenhum tipo de apoio com relação a líderes árabes. Não havia essa afinidade, tá bom? E aí nos sobra a letra E. Simpatia, olha a palavra que ele está usando. Simpatia de membros da burocracia. Membros da burocracia. Significa dizer que se fosse todos os funcionários públicos, todo o Estado a favor de... Não, não era. Simpatia de membros da burocracia pelo projeto totalitário alemão, leia-se nazismo. Projeto totalitário alemão, nazismo, né? Caraca, Casari, tinha gente dentro do Estado, no governo Vargas, e o próprio Vargas tinha simpatia com ideias nazistas ou alguma afinidade? Sim, gente. Muita, não era pouca, não. Não era pouca coisa, não. E a razão, na verdade, as razões para isso são diferentes. E aí, por isso, enquanto o Felipe estava falando, eu fui fazendo algumas anotações aqui, para a gente poder só fazer uma revisão muito rápida, tá? O nosso gabarito, de fato, é a letra E. Fala aí, Felipe. Não, que na verdade eu queria te fazer uma pergunta, cara. Que eu lembro da minha época de aluno mesmo, né? E agora eu queria tirar essa dúvida para ver se é uma lembrança que faz sentido ou eu viajei e guardei uma informação à toa. Não sei, você deve conhecer, né? E possivelmente alguém que está assistindo essa aula também conhece. Eu fui aluno do Carlos Prima, professor de história, um cara, pô, incrível e tal, aula maravilhosa. Um abraço, mestre, se chegar até você esse vídeo. E aí eu lembro nessa aula, assim, sobre Vargas e tal, esse contexto ali da gente estudando, ele falar sobre o Vargas ter um fã mesmo, ter um apreço pelas ideias do Mussolini, né, de ser mais, assim, declarado um cara fã do Mussolini, e que no contexto ali da Segunda Guerra, ele tinha uma tendência até de colocar o Brasil mais próximo dos países do eixo, e que os Estados Unidos afundam um navio mercante no litoral brasileiro e consegue jogar a culpa na Alemanha, né? E aí sai aqui no Brasil uma notícia de que
a Alemanha tinha afundado um navio mercante, e aí o Vargas fica sem ter como se alinhar com o eixo e acaba ficando do lado dos aliados. Eu lembro dele falando essa parada, assim, faz algum sentido? É verdade ou viajei? Faz sentido, sim. A revisão é exatamente sobre isso. Ó, eu fui anotando algumas coisinhas aqui. Dá uma olhadinha, Dei ó. Já anotei spoiler pra da gente. parada aí, eu nem sabia, Não, mano. não tem problema não, porque eu também comentei coisas que você ia acabar comentando. Isso aí tá de Não, boaça. pô, Mas a gente vai esmiuçar isso aí. Olha só. A política externa brasileira, gente, no contexto ali do pré e ao longo da Segunda Guerra Mundial, era uma postura curiosa. O Brasil, ele adotava uma política de neutralidade antes e durante o começo da guerra. A gente classifica essa política externa de equidistância pragmática. Equidistância, mesma distância, né? E pragmática no sentido de ser objetiva, no sentido de ser direto, ok? Então o Brasil negociava com os Estados Unidos e o Brasil negociava com a Alemanha nazista. E se você for observar o que era o governo Vargas, como eu coloquei aqui, ó, é uma ditadura. Em termos de afinidade ideológica, faz muito mais sentido o Brasil se aproximar de quem na guerra, né? Caso a gente entrasse em algum lado. Faz muito mais sentido a gente se aproximar naquela época da Alemanha nazista, da Itália fascista, do Japão, que são os países do eixo. O Vargas se inspira em vários elementos fascistas, tem uma afinidade ideológica com o fascismo, com o Mussolini, com o nazismo, ok? Tem gente que acha que porque o Vargas ele oficializou leis trabalhistas, ele é um cara de esquerda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá, gente? Isso é uma compreensão muito equivocada. Pelo contrário, o que mais Vargas fez foi controlar o movimento operário e perseguir pessoas de esquerda, e comunistas, e as várias vertentes, né? E o Brasil tinha uma boa relação comercial com a Alemanha nessa época. O Brasil exportava produtos agrícolas, os alemães pagavam muitas das vezes com armamentos, com munição, e tinha muito militar no Brasil que era fascista, que era nazista, ok? Que defendia que o Brasil entrasse na guerra junto da Alemanha nazista, que admirava não só as ideias, mas todo o poder bélico do Hitler. Por isso a gente escreveu aí, ó, militares germanófilos, simpatizantes da Alemanha, queriam que de fato o Brasil entrasse junto da Alemanha. Tinha uma galera, claro, que era pró-Estados Unidos. Por exemplo, o ministro das Relações Exteriores naquela época no Brasil, o Oswaldo Aranha, que dá nome ao prato de comida, né? Nossa Senhora, quando eu comia carne, hoje eu não como mais, mas eu não me iludo, não. Era muito bom e continua sendo bom, apesar de eu não comer mais, sinto saudade de algo que eu nunca mais comerei. Mas dizem que o nome é em homenagem a ele, porque ele comia sempre no mesmo restaurante, mais ou menos ali no centro do Rio, e ele pedia essa combinação, e aí acabaram batizando o prato com o nome dele, né? Ele era um cara que agiu nos bastidores para mostrar para o Vargas, olha só, ele e uma outra galera, não só ele. Ó, os Estados Unidos são muito fortes, eles vão entrar na guerra e eles vão desequilibrar, é melhor a gente ficar do lado vencedor, que se a gente ficar do lado vencedor, a gente pode tentar receber benefícios depois. A Alemanha não vai conseguir segurar essa guerra sozinha. E isso teve um peso. Mas o Vargas, ele estava ali negociando com os dois. Sabe aquela história, eu vou ver quem vai dar mais? Ele negociava com um, negociava com o outro. E ele ia ver quem ia dar o que ele queria. O que o Vargas queria, gente? Essa é que é a grande pergunta. Dinheiro para financiar a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, da CSN. Ele tentava com um, a Alemanha enrolava. Tentava com outro, os Estados Unidos enrolavam. O que o Getúlio fez? Aí olha como é que são as artimanhas das relações internacionais, da geopolítica, né? O Getúlio aparece dando uma entrevista para um jornal estrangeiro, sabendo que essa entrevista vai repercutir nos Estados Unidos, e o tom dele nessa entrevista é do tipo, olha, a gente agradece muito aos Estados Unidos, temos boas relações com eles, mas a gente finalmente encontrou um patrocinador para o nosso projeto, né? Um financiador para o nosso projeto. Assim, resumindo, o tom da entrevista era esse.
E, cara, para bom entendedor, meia palavra basta, né? Quando essa notícia, essa entrevista bate para o governo americano, como é que bate no governo americano, né? Porra, o Vargas conseguiu o financiamento e quem vai dar esse financiamento é a Alemanha, porque o Brasil tinha boas relações com a Alemanha, né? E os Estados Unidos não queria perder o Brasil, porque em termos de estratégia geopolítica, ter o Brasil, que é uma referência na América Latina, é muito importante. Ter o Nordeste com bases militares era importante para a logística da guerra. Se você for reparar, os Estados Unidos têm essa preocupação de ter um aliado mais forte ou mais, né, em cada continente. E o Brasil sempre foi estratégico para eles, tá? Naquele contexto de guerra mais ainda. E aí, quando eles viram, supostamente, que o Vargas estaria fechando com a Alemanha nazista, o Pix caiu. Os Estados Unidos foram lá e botaram a grana. E aquilo era nada mais, nada menos que um blefe do Vargas. Não havia nenhum acordo com a Alemanha nazista. Mas essa entrevista teria sido uma jogada política do Vargas, né, para conseguir o financiamento. E aí o governo americano botou a grana. Quando botou a grana, eles também exigiram, né? Porque quem patrocina também determina as suas decisões, né? Quem, quem paga a banda escolhe a música. Tem esse ditado, né? Exatamente. E aí qual foi a exigência dos Estados Unidos? Vocês vão entrar na guerra com a gente. A gente vai usar bases militares no Nordeste e vocês também vão entrar na guerra com a gente. E aí vocês vão romper relações com a Alemanha. O Brasil acaba rompendo relações com a Alemanha depois. A relação com a Alemanha vai desandar, evidentemente, para desgosto dessa galera aqui. Esse pessoal aqui ficou bem contrariado. Inclusive, esse mesmo pessoal vai articular a derrubada do Vargas depois. Ok? Porque não apoiaram, não gostaram da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial junto dos Estados Unidos, não da Alemanha. Segundo ponto, isso é um problema para o Vargas também. O Vargas adiou ao máximo a entrada na guerra porque ele sabia que isso seria um problema para ele. Escolher um lado para ele seria um problema também, né? Político. O Getúlio não é um ditador, só que lá fora o Brasil está lutando junto das ditas democracias. Como é que tu vai sustentar, cara, uma ditadura dentro do teu país e lá fora você luta contra outras ditaduras? O Vargas cai em contradição e isso gera um desgaste político, gera uma crise política. E ele sabe disso. Por isso que ele adiou ao máximo a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial. E os Estados Unidos estavam ligados nisso. Eles viram que o Vargas estava enrolando. Ok? O Vargas falava, não, não, já já eu vou. Sabe aquela história, na volta a gente compra? Que mãe fala para criança? Né? E não rolava. E aí é que mora essa polêmica que você relatou do seu professor, né? É, A história oficial, gente, conta que esses ataques de submarinos foram ataques promovidos pela Alemanha nazista. Essa é a história oficial. Mas um outro colega historiador, que é professor também, chegou a me dar aula também, pesquisou sobre esse período, né? E ele chegou a tomar contato com um jornal, com uma fonte da época, que relatava que esse ataque teria sido feito por embarcações estadunidenses. E esse jornal depois mudou a notícia, né? Ah, não, não, não era estadunidense, não, era alemã, era embarcação alemã, era submarino alemão. E aí, daí reside essa polêmica de que, como os Estados Unidos queriam que o Brasil entrasse, o Brasil vinha enrolando, eles teriam feito o ataque para dizer que foi a Alemanha e aí forçar o Brasil a romper relações com a Alemanha e definitivamente declarar guerra ao eixo. Só que isso é uma coisa meio nebulosa até hoje. Não é uma parada muito consolidada, não. A gente não bate o martelo e fala, não, realmente foram ataques submarinos estadunidenses, até porque é uma coisa difícil. Isso rola muito na história, gente, até hoje, tá? De É, possíveis outras teorias, né? que a galera sempre da teoria da conspiração, né? Aqueles fatos que a gente acha que pode ter acontecido, mas não tem como provar. E aí acaba ficando nesse campo, né? Talvez sim, talvez não.
Nesse caso eu acho que vai além da teoria da conspiração, porque a teoria da conspiração ela soa como uma coisa muito descolada da realidade que não tem nenhum fundamento, Não tem nenhuma né? fundamentação, Essa aí, se já teve fonte falando sobre, deixa uma pulguinha a mais atrás da orelha. Então talvez vá além de uma teoria da conspiração, mas definitivamente não é a história oficial, não é algo consolidado, tá, gente? Para prova de vocês, os ataques são de submarinos alemães. Agora, é possível que os Estados Unidos tenham feito esse ataque para se passar pela Alemanha? Claro que não, nada é impossível, né? E aí, quando houve esse ataque, não teve jeito. Vargas teve que reagir, declarar guerra e tal. E mesmo assim, ele ainda enrolou um pouco para enviar a FEB. FEB é a Força Expedicionária Brasileira. Por isso, aquela história famosa da cobra fumando, né? Havia um ditado naquela época que dizia que era mais fácil a cobra fumar, uma cobra fumar, do que a FEB voar. E aí, quando a FEB voou, o símbolo da FEB bordado no braço era uma cobra fumando, ironizando esse ditado popular. Tá? E aí o Brasil entra na guerra, tem uma participação importante, sim, não é besteira, não, tem uma participação importante na Segunda Guerra Mundial, lutando contra o fascismo. A ironia é o Vargas lutar contra o fascismo, né? Ele que era um cara que tinha várias afinidades com o fascismo e era um ditador dentro do Brasil. Mas ele ajudou lá a lutar contra o domínio fascista na Itália, a Batalha de Monte Castelo, tudo isso é importante. Mas essa contradição dele ser um ditador e lutar contra ditaduras fora, isso acabou levando à crise do seu governo, que seria derrubado em 45, e derrubado também não só por essa contradição, mas por esses militares aqui que a gente havia comentado, que queriam que o Brasil, no final das contas, tivesse entrado na guerra junto da Alemanha nazista. Tá? Então tem sim ideias antissemitas dentro do governo. E não só por uma simpatia desses militares. Isso aqui que é o mais doido, ó. Não, vermelho e verde ficou uma combinação muito feia, gente. Perdão. É Vou... Fluminense, pô. Verde, vermelho e branco. Eu acho muito estranho. Eu não curto muito, não. É, o que seria esse novo homem? Olha que doideira, cara. Houve grupos de intelectuais no Brasil que defendiam que a raça brasileira era a superior. Exatamente porque mesclou, mas que não deveria mesclar com o judeu. Porque isso seria visto como uma inferiorização do nosso povo, que tinha tudo para ser a raça mais forte, exatamente pela miscigenação. Que doideira, né? É uma mistura de darwinismo social dos trópicos, um negócio que não faz sentido nenhum. Mas havia uma intelectualidade que defendia essa coisa de um novo homem brasileiro e por isso não deveria se misturar com os judeus, por essa questão racista, antissemita, e também porque tem aquele mito, né, de que o judaísmo e o comunismo estão juntos para dominar o planeta, porque o Marx era de família judaica, e logo o judaísmo e o comunismo andam de mãos dadas. Isso não tem nenhum cabimento, tá, gente? Mas era algo ventilado também naquele contexto, né? Então, por essas e outras, havia, sim, elementos antissemitas. O Vargas não aceitou a vinda de imigrantes refugiados judeus e teve um embaixador que, por debaixo dos panos, fez entrar muitos judeus no Brasil contra a vontade do Vargas, que foi o embaixador Souza Dantas. Tem um livro, que é uma tese de doutorado, que fala sobre isso, chamado Quixote nas Trevas, que conta a história do embaixador Souza Dantas, e graças a ele e algumas outras pessoas que o ajudaram, ele conseguiu trazer judeus para o Brasil refugiados, porque se independesse do governo, para o Vargas eles iam morrer e o Vargas não estava nem aí para nada. É isso, falamos pra caramba, né? Mas aproveitamos para fazer uma boa revisão aqui sobre Vargas e Segunda Guerra Mundial, tá? Matéria E aí, importante. voltando, né? Nosso gabarito ali, como a gente tinha visto, gabarito letra E. A gente deixa, então, duas questões para vocês, pessoal, fazerem em casa, tá? Tirem dúvidas com a gente lá no grupo, vejam o gabarito comentado na nossa lista, tá certo? A gente vai encerrando mais essa aula, vou me despedir de vocês e passo a bola para o Felipe também se despedir. Obrigado pela presença de todos. Se você teve alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo nesse vídeo também. Se você gostou do vídeo, comenta aqui embaixo também. Curte, né? A curtida de vocês ajuda bastante o nosso trabalho. Lembra que esse aqui é um projeto solidário, então a gente quer atingir cada vez mais pessoas.
Então, a gente reforça o recado do início da aula, compartilha esse vídeo, comenta sobre o nosso projeto com outros colegas que estão tentando vestibular com vocês, porque produzir conteúdo para vestibular, gente, isso tem aos montes no YouTube, mas um curso preparatório com base nas competências e habilidades do Enem e gratuito, isso não é muito fácil de você encontrar por aí não, tá? Estudar por competências e habilidades não é algo ainda que é regra dentro do mundo do vestibular do Enem. Ainda é uma exceção. E num projeto gratuito, isso é mais significativo ainda. Então, a gente conta com a ajuda de vocês para conseguir 200, 300, 400, 500, 1.000, 2.000, 10.000, enfim. Quanto mais seguidores, quanto mais pessoas atingidas, mais a gente quer contribuir para a sua entrada na universidade pública, que tanto transformou a nossa vida e que vai, sem dúvida, transformar a vida de vocês também. Então, obrigado pela tua presença. Dá um salve para eles aí, Felipe, para a gente encerrar. É isso, galera. Ó, muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Pô, ajuda a gente aí, compartilha esse vídeo, curte o vídeo, comenta, ajuda a gente a bater 200 inscritos, 300, 500, enfim. O nosso projeto ele é solidário, o retorno de vocês é muito importante, tanto para que a gente saiba onde a gente está acertando, onde a gente está errando, onde a gente pode melhorar, mas assim, o retorno de vocês é um verdadeiro combustível que faz a gente querer continuar a estar aqui, que faz a gente querer melhorar, né? Fazer cada vez mais aulas diferentes, aulas que sejam mais objetivas, que ajudem mesmo de fato. A internet está cheia de conteúdo, tem muito conteúdo sobre tudo na internet, mas a gente quer fazer um conteúdo que a gente sinta que está ajudando, que está impactando a vida de vocês de alguma maneira. Então, ajuda a gente também, a sua curtida é importante, o seu comentário, o seu elogio, a sua crítica, o seu compartilhamento, a sua interação, né? Qualquer ela que seja, é muito importante para a gente saber que a gente não está aqui falando sozinho, que a gente está falando para pessoas que estão gostando do nosso trabalho e que estão entendendo o nosso propósito aqui, tá bom? Então, ó, se inscreve aí, compartilha para um amigo, para uma amiga, peça para ela se inscrever também, comenta se você gostou, se está gostando, o que pode melhorar, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.